Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Azul. Nós vamos utilizar o ano de 2017 a 2020, lembrando que o quarto trimestre do ano de 2020 ainda não foi apurado, então fiz uma média projetada utilizando os 3 primeiros trimestres para a gente ter uma ideia, ter um estudo mais completo aí para fazer um estudo para ficar um ano completo do ano de 2020, né? Para a gente fazer um comparativo histórico de 2017 a 2020. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, eu agradeço muito se vocês gostarem do vídeo. No meu canal aí tem mais análise de outras empresas, tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, os links aí estão na descrição do vídeo. Quem puder dar essa força aí também já ajuda demais para a motivação, para a gente estar continuando aí com o nosso projeto de estudo de empresas. Bom, pessoal, começando aqui pela análise do ativo, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total da empresa, menos o ativo imobilizado e o intangível, ou seja, que a gente só utiliza o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Bom, a gente consegue analisar aqui que o ideal, quanto maior, melhor. A gente consegue avaliar que essa situação ocorreu de 2017 a 2020. Os bens e direitos da empresa que tem como finalidade ser transformado em dinheiro veio em crescimento de 2017 a 2019, mas porém em 2020 aqui teve uma queda. Lembrando que a Azul é uma empresa do ramo aéreo e que teve um impacto muito forte na questão da pandemia, a pandemia do coronavírus que começou os impactos em 2020. Bom, aqui a gente tem os caixas equivalentes, daqui é o dinheiro que a empresa tem disponível. Aqui é o caixa que fica dentro da empresa, o dinheiro que fica próprio na empresa e o dinheiro que fica nas contas de investimento da empresa. A gente consegue avaliar aqui, traçando uma linha imaginária histórica de 2017 a 2020, vem numa tendência de queda, ou seja, período pós período, a tendência é que o dinheiro disponível da empresa vem caindo. Período pós período, isso aqui não é muito bom. O ideal é que os caixas equivalentes, a empresa tenha mais dinheiro disponível em caixa, né? E não menos dinheiro disponível. Bom, aqui a gente tem a questão dos clientes da empresa. São os direitos a receber que a empresa tem dos seus clientes. Veio no crescimento acompanhando lá o ativo realizável de 2017 a 2019. Porém, em 2020 aqui veio numa queda. Lembrando da pandemia do coronavírus. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do balanço. A linha azul aqui é o ativo total da empresa, a linha laranja é o passivo total e a linha cinza é o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas. O ativo são os bens e direitos que a empresa tem a receber, dá o lado positivo. O passivo total, o lado negativo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, e o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2017 a 2019 o ativo foi bem superior em relação ao passivo total da empresa, ou seja, a empresa teve mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. Porém, em 2020 aqui o passivo total da empresa superou a questão do ativo, ou seja, a empresa tem mais obrigações a pagar com terceiros do que bens e direitos a receber daqui, por questão do empréstimo que a empresa captou de plano de recuperação por questão do impacto que gerou na economia. A empresa acabou tendo a gente vai falar um pouquinho da análise do endividamento da empresa já nos próximos slides, e a gente vai explicar essa situação. Que a empresa acabou captando muitos empréstimos e financiamentos para poder se manter durante a pandemia, que foi uma empresa aí que foi muito impactada por questão dos fechamento dos aeroportos, né, e teve a diminuição dos voos, né, então a empresa acabou sendo impactada e acabou pegando muitos empréstimos e financiamentos para poder se manter, né. E o patrimônio líquido da empresa que entrou no patamar negativo, que isso é péssimo. As dívidas da empresa acabou consumindo tudo, os prejuízos, e as dívidas da empresa acabou corroendo todo o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas e entrou no patamar negativo. Ou seja, a empresa entrando no patamar negativo quer dizer que ela está sendo mais operada mais com capital, dinheiro de terceiros, do que com capital próprio. Isso é uma situação um pouquinho complicada. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do endividamento.
A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. 2017 a 2019 ela vinha mantendo um patamar bem estável, porém em 2020 é que ela captou um empréstimo de aproximadamente 18 bilhões de empréstimos aí para poder manter a empresa durante o fechamento da pandemia. Vamos verificar como vai ser os próximos anos da empresa para verificar a questão da recuperação, mas a empresa em 2020 acabou se complicando muito e teve um impacto. Ela acabou sofrendo muito por causa do impacto da pandemia do coronavírus. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. Aqui é a diferença do que a empresa tem disponível no caixa em relação à sua dívida bruta. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. Porém, aqui o 2017 e 2019 estava no patamar positivo. A dívida bruta da empresa sempre foi superior ao caixa da empresa, mas esse montante não era tão grande assim de 2017 a 2019. Porém, em 2020 aqui a dívida da empresa deslanchou e a diferença entre o caixa da empresa e a dívida bruta aumentou consideravelmente. Bom, aqui a gente tem um perfil da dívida, como que está separado a dívida da empresa. A linha laranja é a dívida a longo prazo, a linha azul é a dívida a curto prazo. Aqui a gente consegue verificar que pelo menos a dívida da empresa está bem até... Aqui é um sinal que a gente pode de esperança, né? Porque assim, a maior parte da dívida, o maior volume está a longo prazo, o menor volume está a curto prazo. Então há uma grande probabilidade da empresa conseguir honrar essa dívida a curto prazo, né? Porque a maior parte está a longo prazo. Então ela pegou um grande volume de dívida, mas porém ela fez ela conseguiu desmembrar essa dívida aí, jogou essa dívida para longo prazo, a maior volume, e a menor volume a curto prazo. Então aqui é uma grande probabilidade da empresa poder gerar caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos. A gente vai verificar já nos próximos slides um comparativo dos empréstimos a curto prazo em relação aos caixas e equivalentes. Bom, aqui a gente vai falar dos empréstimos a curto prazo, que é os empréstimos que a empresa tem a pagar no período de até 12 meses. E os caixas equivalentes ao dinheiro que a empresa tem disponível aí no período de 12 meses. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a linha laranja é os caixas equivalentes. Bom, de 2017 a 2020, a empresa sempre teve caixa suficiente para poder honrar seus compromissos com os bancos e financeiras, ela sempre conseguiu quitar com tranquilidade. Porém, em 2020 aqui entrou no sinal de alerta, porque os empréstimos e financiamentos da empresa, mesmo a curto prazo, superou muito o caixas equivalentes da empresa. Então aqui é uma grande probabilidade da empresa ter que pegar mais empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder honrar esses compromissos com bancos e financeiros. Mesmo que a menor parte do volume de dívida da empresa esteja a curto prazo, o caixa da empresa não foi suficiente para poder ser superior à dívida a curto prazo da empresa. Então há uma grande probabilidade da empresa ter que captar mais capital de giro só para poder honrar esses empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então aqui gera uma preocupação da empresa em relação a esse endividamento dela. Vamos verificar como vai ser as próximas decisões, os próximos passos da empresa. Verificar como que ela vai lidar com essa situação. Com relação às vacinas, né? Vamos verificar se vai ter um processo aí de reabertura da normalização dos voos. Teve fechamento já, por causa que alguns estados, alguns países entraram em fase vermelha. Teve fechamento novamente de alguns aeroportos, né? Alguns aeroportos, por exemplo, acho que em Londres acabou fechando os voos, né, internacionais que vêm do Brasil, ou seja, não está indo voos do Brasil para Londres, para alguns países que eu não lembro qual agora. Então entra nessa zona de conflito novamente. Vamos verificar aí com relação às vacinas, com a imunização, verificar se volta à normalidade, porque o setor aéreo, o setor de turismo acabou sendo impactado fortemente. Vamos verificar como que a empresa azul vai acabar se recuperando, verificar quais vão ser as decisões dos seus gerentes e verificar como que vai ser os próximos passos aí desse jogo de xadrez em relação a Azul, mas que entra num sinal muito de alerta em relação ao endividamento dela. O endividamento dela aumentou muito. A dívida a curto prazo que ela tem, o caixa não consegue ser superior. O caixa da empresa não
não é proporcional em relação à dívida a curto prazo, ou seja, o que ela tem de caixa não consegue pagar o que ela tem de dívida a curto prazo, e o patrimônio líquido dela também entrou num patamar negativo e o passivo da empresa superou o total do ativo. Bom, aqui é o total do capital investido da empresa, isso aqui é o dinheiro total que foi aplicado nas operações da empresa. Bom, de 2017 a 2020, a dívida bruta da empresa sempre foi superior ao patamar do patrimônio líquido da empresa, mas é um setor que até aceitava essa situação da empresa ser mais alavancada com capital de terceiros do que com o capital próprio, porque é uma empresa que trabalha muito com arrendamento, né, de aluguel de aviões, ou seja, ela não tem aviões próprios, ela faz arrendamento, aluguel. E só que a única situação que entrou que me preocupa que de 2019 a 2020 foi a questão do endividamento que subiu muito e o patrimônio líquido entrou no patamar negativo, ou seja, a empresa está sendo bem mais operada com capital de terceiros do que com capital próprio. E o patrimônio líquido entrou no patamar negativo, ou seja, a empresa não está sendo operada com nenhum nível de patamar de capital próprio, só com patrimônio líquido, e os sócios acionistas entraram no patamar negativo, que já entraram, ou seja, os sócios já estão devendo para os bancos e financeiras, né? Já saiu do patamar do dinheiro próprio da empresa, entrou no patamar negativo, já entrou em relação aos próprios sócios estarem endividados, os próprios sócios serem responsáveis pelas dívidas da empresa agora, quando entram no patamar negativo aqui de 2019 a 2020, e a dívida da empresa cresceu absurdamente aqui de 2019 a 2020. Vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício, começando aqui pela total de vendas da empresa, que é a receita líquida. As vendas da empresa vinham em crescimento de 2017 a 2020, porém aqui de 2019 a 2020 veio numa queda fortíssima por questão do impacto da economia e do coronavírus, que acabou impactando no total de vendas da empresa. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto, isso daqui é o que a empresa ganha com seu principal ramo de atividade. Já veio em queda aqui de 2017 a 2019, antes mesmo da pandemia, que o resultado bruto da empresa com o resultado do seu principal ramo de atividade já veio em queda. E 2020 aqui entrou no patamar já no resultado bruto, que é preocupantíssimo, já entrou em prejuízo. Já em 2020, já na primeira apuração de resultado da empresa. Isso aqui é difícil acontecer, quando acontece aqui é porque a situação da empresa está numa situação de alerta. A situação da empresa em 2020 está numa situação bem complicada. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, que a gente verifica a situação de lucratividade da empresa com o seu principal ramo de atividade e com as atividades que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, mas que está ligado à empresa, como despesas e receitas gerais administrativas. Aqui a gente consegue avaliar que vem traçando uma linha de tendência imaginária. Tá numa tendência de queda fortíssima. Em 2019 aqui, antes mesmo do coronavírus, ela já entrou no patamar negativo de prejuízo. Então em 2019, antes mesmo da pandemia, ela já estava numa situação complicada aqui, numa situação de alerta. O ano de 2019 da empresa, em questão de apuração de resultado, já não foi bom. E em 2020 aqui, quando entrou a pandemia, a situação complicou de vez. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro, isso aqui que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, que envolve os juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, e o que ela ganha e perde no mercado financeiro investindo em outras ações. Bom, de 2017 a 2019 ela estava no patamar negativo, ou seja, ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Só em 2018 ficou praticamente no patamar neutro, ela nem ganhou nem perdeu. 2019 que ela aumentou, a despesa financeira dela aumentou um pouquinho. 2020 aqui deslanchou por questão dos juros dos empréstimos e financiamentos, né? Porque os juros, ela aumentou muito a questão do volume de seus empréstimos e financiamentos, então, em contrapartida, aumenta as despesas de juros da empresa. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, isso aqui é a apuração do lucro líquido, é o lucro final da empresa, o lucro do prejuízo, né? Bom, 2017 a 2018 ela apresentou um lucro, apresentou prejuízo em 2019 e em 2020 aqui despencou, lembrando o impacto do coronavírus, mas em 2019, antes mesmo da pandemia, que ela já apresentava prejuízo,
e a situação complicou de vez aqui em 2020. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum feedback, alguma dúvida ou sugestão, ou alguma crítica aí nos comentários, claro, críticas com respeito. Se você for desrespeitoso, claro que eu vou excluir seu comentário, porque o ideal aqui é a gente ter troca de ideias. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, críticas, a gente tem um feedback legal aí. E se você gostou também e não é inscrito no canal, se inscrevam aí, que já ajuda na continuidade do projeto. Ative o sininho aí também para você ser notificado dos próximos vídeos. E se você tiver interesse, já no meu canal já tem postado análise e estudo de outras empresas. Se você tiver interesse lá, vai ser muito bem-vindo para acompanhar os outros vídeos. Bom, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos aí nas operações. Espero ter ajudado aí na tomada de decisão de vocês ou no estudo de vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço e sucesso a todos.